de 4h30 da manhã. Getúlio, às 5 horas da manhã, vai se dirigindo aos aposentos, quando veio Benjamin Vargas, irmão dele, dizendo que a rua estava cheia, de que ele, Benjamin, seria convocado para depor na República do Galeão, lá onde o Ministério da Aeronáutica, arbitrariamente, estava fazendo o inquérito da morte do Major Rubem Vaz, o atentado a Carlos Lacerda. Aí aquilo também dizem os historiadores que foi um atentado muito forte para Getúlio. Ele se sentiu ultrajado, desrespeitado, né? E aí, meus amigos, às 8 horas da manhã, né, aqueles que achavam que tinham desmoralizado Getúlio, que tinham derrotado Getúlio, ele responde com um ato heróico, que não se conhece. Hitler suicidou-se, mas se ele não suicidasse, ia matar ele. Mussolini mataram, mas Getúlio não. Getúlio se matou, porque era a única bala que ele tinha na agulha, ele deu no meio da testa dos adversários, porque ele teve a hombridade de fazer esse manifesto, se recolheu ao quarto, deu um tiro no coração, né? Tancredo, aliás, não tinha deixado o palácio ainda, porque entrou Alzira Vargas, sua filha, no quarto, acompanhado de Tancredo e de outros, segurando o velho, e o velho arquejando, morrendo na cama. E 1 hora depois, Getúlio, que traçou tudo aquilo, o seu manifesto estava na rádio do Rio de Janeiro, e a multidão enfurecida foi depredar a tribuna da imprensa de Carlos Lacerda, o jornal O Globo. A multidão enfurecida destruiu os adversários. E nenhum político fez a passeata. O povo foi deixar Getúlio no Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Uma multidão que não andava, porque não tinha como andar. E o caixão dele saiu de mão em mão até chegar ao avião, para levar para São Borja, onde ele está descansando, há 57 anos. Então, esse é o grande brasileiro Getúlio Vargas, que jamais, nunca, vai ser esquecido. A nossa legenda, o PDT, tem essa história de sacrifício ao povo brasileiro. Leonel Brizola era um getulista. Leonel Brizola era um getulista. Ele disse a algumas pessoas mais íntimas, ele era getulista. Brizola. E Brizola, se não fosse a maldita de 64, como outros políticos, teria um destino de presidir esse país. Essa aqui é a verdade. Né? Brizola foi um homem extraordinário e que esse PDT nosso, Partido Democrata Trabalhista, não é um partido inventado, não é um partido criado. Ao contrário, é um partido que tem história, e uma história que se confunde com as melhores lutas do povo brasileiro. Por isso, Regina, eu falei tanto, porque eu sou presidente dessa gloriosa legenda, uma legenda ao qual eu participo há pouco tempo, mas em 1979, quando Brizola voltou do exílio, quem veio fundar o PDT aqui foi o saudoso e grande jornalista e grande homem público, que eu quero homenagear também aqui, Doutel de Andrade. E Doutel de Andrade ficou hospedado na minha casa, porque ele era amigo do meu pai. Meu pai era jornalista e Doutel era deputado federal no Rio de Janeiro. E Doutel, com Dona Lígia, ficou hospedado lá em casa, e foi criado o PDT aqui. E eu não imaginei nunca, eu, um adolescente, que o tempo ia passar, eu ia ficar um homem feito, e estaria nessa legenda, que é
o Partido Democrata Trabalhista, né? Então, eu trago aqui nessa manhã essas palavras, Regina, e não posso terminar sem antes dizer que você é uma grande companheira, você é uma grande companheira deste partido, você faz parte dessa luta, dessa história, dessa bandeira, porque você teve a clarividência, você teve a sensibilidade de fazer com que Natal, hoje, essa data não fosse celebrada. E essa data só está sendo celebrada pela ação da vereadora Sargento Regina, que está de parabéns, e eu peço uma salva de palmas para a nossa vereadora, como presidente do PDT. Pois é isso, meus amigos. É essa mais ou menos, porque quem sou eu para utilizar aqui uma hora nessa tribuna e ter o atrevimento até de falar sobre a riquíssima vida de Getúlio Vargas? Getúlio, meus amigos, você fala 48 horas, é pouco. Eu estou fazendo aqui um discurso que se faz dentro de uma solenidade como essa, porque Getúlio até hoje é estudado, e Getúlio daqui a 100 anos vai continuar sendo estudado, né? Vai continuar sendo pesquisado essa vida riquíssima desse homem extraordinário, pessoal, desse grande patriota, deste grande brasileiro que foi o inesquecível Getúlio Dornelles Vargas. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Depois de uma aula riquíssima, né? Vossa Excelência mostra que não apenas é um grande administrador, mas é um grande historiador também. Gostaria de registrar a presença aqui do colega vereador Adão Eridan, que está aqui presente conosco, vereador Ranieri Barbosa. E, neste momento, eu gostaria de pedir para que a TV Câmara ela pudesse passar um vídeo, um documentário que foi elaborado com muito carinho para este momento. E pedir para que diminua aqui a luz no plenário. De 1954, a história brasileira foi sacudida pelo disparo que tirou a vida do presidente Getúlio Vargas. O governo Vargas notabilizou-se pela consolidação dos direitos trabalhistas com a criação da CLT, da Justiça do Trabalho, da Carteira de Trabalho, salário mínimo, descanso semanal remunerado, jornada de trabalho de 8 horas, além de regulamentação do trabalho feminino de menores de idade. Economicamente, o país fez grandes avanços com a modernização industrial e investimentos em infraestrutura. Getúlio Vargas foi o presidente que mais tempo governou o Brasil. Sua administração foi de 1930 a 45, retornando ao comando do país de 51 a 1954. Foi em 1950 que Vargas, gaúcho nascido em São Borja, voltou ao poder através de eleições democráticas e criou a campanha do Petróleo é Nosso, que resultou na criação da Petrobras. Em agosto de 1954, depois de um período politicamente conturbado por pressões políticas, militares e um desempenho negativo da economia brasileira, Getúlio Vargas suicida-se no Palácio do Catete com um tiro no peito. De convidar o vereador Ranieri Barbosa para ocupar aqui a presidência dos trabalhos, só para que a gente possa fazer algumas pontuações.
Nós temos uma homenagem a ser feita em memória e que será entregue ao presidente estadual do nosso partido. E antes de eu me pronunciar, tendo em vista o presidente do partido precisar sair para um compromisso anteriormente já agendado, eu gostaria de pedir ao cerimonial que providenciasse a homenagem para que a gente pudesse fazer a entrega neste momento. Diploma. O presidente da Câmara Municipal de Natal, vereador Edvan Martins, tem a honra de homenagear aos 57 anos do falecimento do ex-presidente Getúlio Vargas pelos relevantes serviços prestados ao país. Palácio Padre Miguelini, Natal, 24 de agosto de 2011, vereador Edvan Martins, autora da proposição, vereadora Sargento Regina, e nós queremos passar essa singela homenagem ao presidente do Partido Democrático Trabalhista, Carlos Eduardo Alves. Convidar a vereadora Sargento Regina para fazer o seu pronunciamento de considerações de homenagem à sessão solene de alusão aos 57 anos de falecimento do ex-presidente Getúlio Vargas. Primeiramente, colega vereador Ranieri Barbosa, demais autoridades aqui presentes, eu gostaria de dizer que, para mim, esta não está sendo apenas uma simples homenagem. Eu pude, através da brilhante solicitação da Juventude Democrática Trabalhista, presidente Kleber, vice-presidente Modesto, através desse pedido da juventude, eu pude parar um pouco para aprender, estudando esse grande homem. As visões do desconhecimento, às vezes, nos transforma em pessoas leigas a uma história. E eu não tinha o conhecimento da história, do legado do ex-presidente Getúlio Vargas. E quando da proposta que nos foi colocada pela juventude, eu passei a fazer uma minuciosa pesquisa, não apenas a história que os livros nos ensinam, mas a verdadeira história, o legado trabalhista. Porque desta tribuna, colegas, sempre que subimos com o compromisso de defender a classe trabalhadora. E com este compromisso de defender a classe trabalhadora, encontramos nas nossas ideias, no nosso desejo, na nossa vontade, semelhanças com aquelas que no momento eram postas pelo ex-presidente Getúlio Vargas. E eu digo a todos aqui presentes que sempre que chego a esta tribuna e quando estou na defesa, e os colegas vereadores presentes sabem disso, da classe trabalhadora, e já, inclusive, escutei muitos colegas dizerem que eu falo com emoção. Eu me emociono quando vou falar,
porque eu falo de dentro, eu falo o que sinto, eu falo o que sou, e nunca deixarei de ser uma trabalhadora, porque o vereador deve ter dentro dele a certeza de que ele também é um trabalhador. É um trabalho diferenciado, um trabalho difícil, e um trabalho, muitas vezes, que as pessoas não conseguem compreender, mal interpretado por uns, ovacionado por outros, mas é um trabalho. E é um trabalho de importância para a construção política das gerações futuras. Cabe a nós, vereadores, transmitir e não deixar morrer a história. E foi isso que fizemos agora. Mostramos que a história, ela não se apaga quando ela deixou uma marca. E a grande marca, e eu registro neste momento, para o nosso mandato, a grande marca do ex-presidente Getúlio, sem dúvida nenhuma, está na CLT. Sem dúvida nenhuma. Esse é um grande referendo para a bandeira do nosso partido. Como também não podíamos deixar de pontuar, também como legado trabalhista, o salário mínimo, a limitação da jornada de trabalho, as férias remuneradas do trabalhador, a proibição de demissão sem justa causa do empregado após 10 anos no emprego, a questão do 13º salário, e também jamais poderia, e aí me encontro novamente com os seus ideais, quando percebo que ele foi aquele que exigiu a adoção do voto secreto e do voto feminino. E veja, meus queridos, quando não se conhece a verdadeira história de um homem, não se pode jamais se dar uma opinião contrária ou favorável, sem antes se conhecer, para que se faça um julgamento. Hoje, eu tenho a certeza de que o nosso mandato, de que nesta casa, defendendo as bandeiras do Partido Democrático Trabalhista, que são as bandeiras de defesa da classe trabalhadora, dos movimentos sociais, que a gente faz questão de deixar claro que são as nossas bandeiras de lutas, elas se confundem, elas se assemelham com as bandeiras de lutas, com os pensamentos e os ideais que no passado assim tiveram e deixaram como legado o nosso ex-presidente Getúlio Vargas. Eram as minhas humildes palavras nesta solene, mais uma vez, agradecer a juventude do nosso partido, pelo sentimento, e com isto tenho a certeza de que o nosso partido irá avançar muito daqui para frente, porque tem na mente dos jovens militantes do partido o desejo da preservação da história de um grande homem. Muito obrigado. Obrigada, a vereadora Sargento Regina. Queria, antes de convidá-la para reassumir aqui o trabalho na mesa, fazer uma ressalva, que essa homenagem, na verdade, de alusão aos 57 anos de falecimento do ex-presidente Getúlio Vargas, a senhora está, na verdade, homenageando a classe do proletariado brasileiro, em especial natalense e norte-riograndense. E que outras homenagens que seu partido também deverá fazer a Leonel Brizola, que foi outro baluarte, outro ícone da política nacional em defesa da classe trabalhadora. Por isso, como presidente de um outro partido, faço questão de participar dessa sessão solene e parabenizar a vereadora Sargento Regina por resgatar a memória de um homem que fez tanto pelo país, porque nesse país as pessoas, muitas vezes, a sociedade como um todo, não alimenta a memória. E um país que não tem memória é igual a um livro que não tem letras, é um livro sem páginas.
e nós temos que, cada dia, reler a página escrita por esses grandes homens que construíram a democracia do nosso país, principalmente Getúlio Vargas, que foi o ícone da classe trabalhadora, como a vereadora citou, desde o salário mínimo, desde a implementação da carga horária, inúmeros benefícios que fez para que o trabalhador fosse valorizado e para que o trabalhador tivesse a oportunidade de conquistar o seu devido espaço e respeito. Parabéns, Regina, parabéns aos militantes do PDT por essa justa homenagem, parabéns à Câmara Municipal que institucionalizou esta homenagem. Convido agora a vereadora Sargento Regina a reassumir a presidência dessa sessão solene. Nós queremos, sempre a gente acaba mesmo quebrando os protocolos e não vai ser diferente agora. Então vamos quebrar mesmo o protocolo porque algumas figuras ilustres que estão aqui presentes desejam também deixar o seu apoio, a sua fala, e é extremamente importante. Eu queria convidar uma dessas figuras agora, que é o presidente estadual da juventude do nosso partido, Kleber Fernandes, para que possa fazer uso da palavra, também para deixar a sua mensagem, até porque foi a juventude que nos proporcionou este riquíssimo momento. Bom dia a todos os presentes. Eu queria saudar a mesa na pessoa da vereadora Sargento Regina, no mesmo momento em que parabenizo e agradeço pela iniciativa e por atender a esse pedido da Juventude Socialista do PDT, formulado na pessoa do nosso vice-presidente, Modesto Neto, que se encontra aqui prestigiando também o evento, e dizer que esse momento é um momento ímpar da história do nosso país que não poderia passar em branco. A pessoa de Getúlio Vargas, um grande ícone da política nacional, um homem que realmente revolucionou o nosso país e que trouxe aos brasileiros grandes ganhos, assim como nós podemos citar a consolidação das leis trabalhistas, o direito ao descanso, às férias, ao 13º salário. Então, foram muitos legados que este grande ícone, este grande homem, este grande brasileiro deixou para o nosso país e que nós já tivemos a oportunidade de ouvir detalhadamente através do discurso do nosso presidente do PDT, Carlos Eduardo Alves, que deu realmente uma aula sobre a história, a trajetória de vida, a trajetória política e o legado deste grande homem que foi Getúlio Vargas. É importante ressaltar também, vereadora Regina, que amanhã nós estamos comemorando também os 50 anos da campanha da legalidade, campanha esta que foi encabeçada pelo nosso líder maior, pelo nosso grande ícone do PDT, Leonel Brizola, que se entrincheirou no Palácio Piratini, no Rio Grande do Sul, pela garantia da Constituição, que preconizava pela assunção do vice-presidente da República, na época, João Goulart, nosso Jango, que uma data que não podia deixar de ser lembrada aqui também nessa oportunidade, porque realmente Brizola foi um grande líder e deixou um grande legado para os nossos brasileiros, para o nosso PDT. De maneira que eu quero parabenizar mais uma vez a senhora que tem prestado um serviço relevante à nossa sociedade e que tem dado uma demonstração de compromisso, comprometimento com o nosso partido, até por ser a única representante do PDT nessa Casa Legislativa. Você é a representante de todos nós. Nós temos a honra de termos a senhora como nossa representante, nos sentimos realmente contemplados com o seu trabalho, com a sua luta, com o seu posicionamento firme e coerente em luta da defesa dos direitos trabalhistas, sempre pregando aquilo que o nosso conteúdo programático, ideológico, doutrinário
presente no estatuto e na história do PDT prega. Então, a senhora é realmente um exemplo para o nosso partido e, mais uma vez, nos honra com a realização de uma solenidade como essa. Então, eu quero parabenizar e desejar a todos um excelente final de dia e que essa data realmente ela possa ser lembrada e relembrada com o passar dos anos, porque, como disse o próprio Getúlio, ele saiu da vida para entrar para a história e essa história não pode ser apagada. Muito obrigado. Nós queremos, até por uma questão de justiça, lembrar que quem sempre nos colocou na mente a proposta de trazermos aqui a esta casa essa questão da memória, da história, a visibilidade do trabalho do ex-presidente Getúlio Vargas, foi o nosso querido amigo militante, Brígido, com certeza, por várias vezes nos colocou esse posicionamento, e a gente não tinha feito ainda menção com relação a esta questão, porque eram as nossas conversas e os seus ensinamentos, que tão bem eu escuto, e que tão bem absorvo, e que tão tento, todos os dias, colocar em prática aqui na nossa luta constante de defesa da classe trabalhadora. E como o ofício tinha vindo em nome da juventude, mas somos todos nós, e com certeza seus ensinamentos e os seus direcionamentos eu tenho tentado aqui nesta casa, com muito sacrifício, companheiro, tenho tentado seguir à risca para que a gente possa sempre estar com os direcionamentos firmes dos propósitos que o nosso partido tem colocado em defesa da classe trabalhadora. Eu queria, nesse momento, passar também a palavra ao vice-presidente da nossa Juventude Democrática Trabalhista, o senhor Modesto Neto, para que possa também fazer a sua justa homenagem. Companheiro Kleber Fernandes, vereador Ranieri Barbosa, diretor de formação política da JS-PDT do Rio Grande do Norte, Francisco Monteiro Neto, e companheira, amiga e exemplo de luta nesta casa, vereadora Sargento Mari Regina. Existe um ditado romano que diz que sempre é difícil falar depois de grandes oradores. Então, vejam só o bom problema que eu consegui. Porque é difícil falar depois do professor de História e futuro prefeito do nosso capital, Carlos Eduardo Alves, assim como é difícil falar depois dos companheiros aqui que nos antecederam. Mas eu serei o mais breve possível. E dizer aqui que me sinto à vontade de falar em Getúlio, porque falar de Getúlio não é falar de um homem. Falar de Getúlio não é falar apenas de uma lenda histórica, de um ícone, de um grande político, de um presidente da República. Falar de Getúlio